precisa fazer referência para lá de trás, né? Para a câmera. Vai começar. Tá falando para o microfone sai. Podemos? Foi. Boa noite a todos. No caso, boa tarde, né? Que ainda estamos no período. Gostaria de agradecer a presença de todos aqui e quem nos assiste também. Hoje nós vamos tratar da audiência pública para a avaliação das metas fiscais do terceiro quadrimestre de 2025. Meu nome é Leandro Roberto Pagani, eu sou consultor da empresa Meta Pública Consultoria, e hoje nós vamos explanar sobre a execução orçamentária, né, e fiscal da Prefeitura aqui do município de Meridiano. Essa audiência pública, ela tem, a base legal, né, da audiência, a nossa LRF, a nossa Lei Complementar 101, no artigo 9º, parágrafo 4º, que trata da necessidade de divulgação, de informação e de transparência dos dados da execução orçamentária e financeira do exercício, né? E nós estamos no terceiro quadrimestre, né, a apresentação dos dados, a conclusão de toda a execução orçamentária do exercício de 2025. Então, nós vamos passar os dados para vocês e qualquer dúvida nós pausamos aqui a explanação e a gente vai solucionando essas dúvidas, ok? Inicialmente, né, nós tratamos da execução orçamentária dos dados de receita. Então, nós trouxemos informações de receitas correntes, de capital, os valores de dedução do Fundeb que foram executados em 2025. Então, como vocês podem observar, de um total, né, na coluna atualizada, que são as receitas que foram pensadas por exercício de 2025, com as suas devidas atualizações, que porventura tenham recebido os recursos, né, de alguma transferência, algum outro tipo de arrecadação que não estava prevista inicialmente, então nós trouxemos as informações das receitas atualizadas. E também o que foi realizado tanto no quadrimestre, né, no terceiro quadrimestre, e valores acumulados. Então, essa mesma sistemática de receita nós também vamos verificar em despesas. Então, em relação às receitas, né, a receita corrente de previsão atualizada, nós temos 62.265.265. No quadrimestre, no terceiro quadrimestre de 2025, nós arrecadamos de receita corrente 23.880.362 e no acumulado realizado da receita, 23.880.362, né? De impostos, taxas e contribuições de melhoria, que fazem parte também, né, das receitas correntes. O que seriam esses impostos e taxas? As receitas de IPTU, receitas sobre os serviços, né, e assim por diante. De previsão atualizada, 5.352.265, realizada no quadrimestre, 2.095.559, e no acumulado, 5.004.545. Então, vocês podem perceber que os valores atualizados, eles estão muito próximos, né? Então, isso dá a entender que a receita, ela caminha muito próxima ao que foi pensado para o exercício, né? Na receita de contribuições, 2.291.000. No quadrimestre, né, no terceiro quadrimestre, 471.361, e no acumulado de todos os quadrimestres, 1.942.421 reais. De receita patrimonial, 845.296, é a previsão atualizada dessa receita. No quadrimestre realizado, 550.157, e no acumulado, 1.741.787. Sobre as receitas de transferências correntes, né, que são principalmente aquelas receitas que é a base, né, para a arrecadação municipal, que é um fundo de participação municipal, demais outras transferências correntes, nós temos 53.654.235, a previsão atualizada, arrecadado no quadrimestre, 20.300.000
400.678 e no acumulado, né, de todo o exercício, 52.894.531. Em outras receitas correntes, 122.100 a previsão atualizada, e no quadrimestre arrecadado 362.607 e no acumulado 465.439 mil. As receitas intra, né, receitas orçamentárias correntes intra, 5.238.000 a previsão atualizada, arrecadação no quadrimestre 2.861.228 e no acumulado 5.676.639. Agora, saindo um pouco das receitas correntes, né, que são as receitas corriqueiras, receitas de fácil arrecadação, que eu não dependa de alguma ação do poder público, né, a não ser uma venda de um bem, que é agora que nós vamos entrar nesse assunto, que são as receitas de capital, né? Alienação de bens está dentro de receita de capital, mas o total de receitas de capital é 1.365.260. Essa é a nossa previsão atualizada para o ano de 2025. E nós arrecadamos no terceiro quadrimestre 1.101.465 e no acumulado 1.350.521. O que compõe, né, essa receita de capital? As receitas de alienação de bens, 361.085, isso era a previsão, né, atualizada, e o arrecadado no quadrimestre foi de 360.350 e no acumulado também, né, que foi toda a arrecadação também de 360.350 reais. Isso denota que toda a arrecadação prevista de alienação foi feita no último quadrimestre do exercício. Tá? Transferências de capital, 990.175, no realizado no quadrimestre, 741.115 e no acumulado 990.175. Total de receita bruta, né, sem dedução nenhuma do Fundeb. A total de receita bruta atualizada é de 68.854.525, o que foi arrecadado no quadrimestre 27.843.055 e no acumulado 69.075.887, né? Agora, com as deduções do Fundeb, a dedução do Fundeb prevista, né, atualizada, era de 6.975.000 e o arrecadado no último quadrimestre foi de 2.579.575 e o acumulado de todo o exercício foi de 7.634.914. E o total de receita líquida é de 61.879.525. O realizado no quadrimestre de arrecadação líquida foi de 25.263.480 e no acumulado foi de 61.440.973. Né, o que a gente pode observar também é a simetria entre o que eu previ atualizado, né, com o que realmente eu arrecadei. Percebam que há pouca diferença. Né, isso denota que há um planejamento entre a arrecadação, né, entre previsão atualizada e arrecadação muito, muito próximo ali. Né. Isso garante um pouco de segurança para o que eu vou utilizar de despesa também, né, porque a receita é a base que sustenta as despesas do município. Ok? Alguém tem alguma questão, algum ponto a considerar das receitas? Virgínia? Podemos? Da mesma forma que nós tratamos das naturezas de receita, nós temos as despesas também por natureza, né? E nós temos as informações das dotações atualizadas, as dotações do quadrimestre, né, do terceiro quadrimestre, que é do que trata a audiência hoje, e do acumulado de todo o exercício. Em relação às despesas, nós também temos as despesas correntes, que são as despesas corriqueiras, né, folha de pagamento, outras despesas como despesas de custeio. E nós temos também as despesas de capital, que é o que eu utilizo de investimento e alguma amortização da dívida. Né? Em relação às despesas correntes, sobre a informação de dotação atualizada,
as despesas correntes estão no valor de 48.016.081, que essa é a dotação prevista para o exercício, né? No quadrimestre, o valor empenhado, só para a gente, né, colocar as diferenciações entre empenhado e liquidado, o empenho é o que eu assumo de obrigação a ser cumprida, né? Agora, a liquidação realmente é a obrigação firmada. É uma mera obrigação, essa necessidade de emitir o empenho. É nessa emissão de empenho que eu já defino um contrato, né, que eu tenho assinado, uma despesa que eu vou executar durante o exercício, uma despesa de água, de luz. Eu defino o que é empenhado e no recebimento de nota fiscal, que é quando assumo, né, aquela obrigação de pagar, aí sim entra a liquidação. Ok? Então, despesa corrente, né, na dotação atualizada de despesa corrente, nós temos os 48.016.081. No quadrimestre, no terceiro quadrimestre empenhado, nós temos 13.169.833 e no quadrimestre liquidado nós temos 15.029.972. Tá? Possivelmente a gente pode questionar por que a liquidação está maior do que o empenho nesse quadrimestre. É que, na verdade, eu posso estar liquidando empenhos que são lá do começo, né, do exercício ou de quadrimestres anteriores. Então, empenhado naquele quadrimestre é só os 13 milhões. Agora, liquidação, eu estou liquidando desse quadrimestre, do terceiro, como também posso estar liquidando empenhos que surgiram em quadrimestres anteriores. Ok? Mas no acumulado, ó, vocês podem perceber que o valor empenhado é de 43.450.076 e o liquidado é 42.288.506. Isso para o total de despesas correntes. Agora, de pessoal em cargos, a dotação atualizada estava em torno de 27.386.538, prevista para todo exercício, e no quadrimestre nós empenhamos 8.922.726 e de liquidação 8.930.138. Agora, no acumulado de todo o exercício, empenhado foi de 26.208.529 e liquidado 25.962.585, e isso para a despesa com o pessoal e os encargos, né, que venham a surgir dessa despesa. Outras despesas, né, que aí envolve despesas de custeio, serviço de terceiro de pessoa física e jurídica, né, e demais despesas que a máquina pública utiliza-se, né, para se sustentar, né, para pagar seus dispêndios, né, para despender os recursos. O valor atualizado para essa despesa de outras despesas estava em torno de 20.629.543, empenhado no quadrimestre 4.247.070 e liquidado 6.099.834, quase 6.100.000. No acumulado, o empenhado estava em 17.241.547 e o liquidado 16.325.921 para outras despesas. Né? As despesas corrente intra-orçamentárias, né, que envolve as mesmas entidades, né, do orçamento. A dotação atualizada estava em 5.510.927. No quadrimestre, empenhado 2.282.478 e liquidado 2.282.478. Já no acumulado, né, para todo o exercício, as despesas inteiras estavam em 5.121.323 e liquidado o mesmo valor, né, seguindo assim, todo o que foi empenhado foi liquidado para essa despesa. Na despesa agora de capital, né, essa despesa de capital ela se diferencia porque ela utiliza de recursos, muitas vezes das receitas correntes ou até receitas de capital, mas para investimento no município, né? Então, despesa de capital nós dividimos em investimentos e amortização de dívida, tá? O total da despesa de capital é 5.709.819, a dotação atualizada. No quadrimestre, no terceiro quadrimestre de 25, total de despesa de capital 3.291.466, liquidado 1.253.779. No acumulado do exercício,
A despesa de capital estava em torno de 4.140.225 e a liquidação dessa despesa 1.977.463. Agora, dividindo entre investimentos e amortização de dívidas. As despesas com investimentos atualizadas estavam em 4.840.479, o valor empenhado 2.916.611 e o liquidado 875.958. No acumulado, investimento 3.307.370 e liquidação, né, o valor liquidado 1.144.608. De amortização de dívida, né, que são os pagamentos das dívidas assumidas pela administração. Dotação atualizada estava previsto 869.340. No quadrimestre foi empenhado 347.855 e liquidado 377.821. Agora, no acumulado, 832.855 e liquidado o mesmo valor. Agora, as despesas intra de capital. 130 mil a previsão atualizada, foi empenhado no quadrimestre 42.680 e liquidado o mesmo valor, e no acumulado do exercício foi empenhado 128.039 e liquidado também o mesmo valor que foi empenhado. A reserva de contingência, né, que todo orçamento ele precisa, né, de um recurso que fique contingenciado da despesa para a utilização da administração para eventuais contingenciamentos, né, para eventuais contingências, e o valor da dotação atualizada foi de 270.891 e não há empenhos da reserva, né, o recurso ele é utilizado para transferência para execução na sua determinada pasta, na sua determinada funcional, né, dos programas e da despesa, tá? Então, num total da despesa atualizada, 59.637.718, empenhado no quadrimestre, total, 18.786.456, liquidado no quadrimestre, 18.608.909, e empenhado acumulado 52.839.664 e liquidado 49.515.332. Então, esse valor que tem eventual sobra de recurso, muitas vezes ele passa como restos a pagar, né? Que aí o município utiliza desse mesmo recurso, uma hora empenhado, para liquidações em exercícios futuros, ok? Então, o que a gente pode também observar é essa simetria entre a dotação atualizada e que realmente foi empenhado no exercício, né? Em todo exercício que ele ainda cumpre ali com muito pouca diferença em relação à previsão, ao planejamento. Ok? Alguém tem alguma questão em relação à despesa por natureza, né? Que é um detalhamento importante ali para a gente tentar vinculá-lo, né, com o que a gente recebe, né, e o que a gente utiliza-se de recurso? Esse não é resultado consolidado, né? Perfeito, bem lembrado, né? Toda movimentação de receita e despesa, né, nas audiências de meta, a gente precisa informar o valor consolidado do município. Então, se eu tenho 3, 4, 5 autarquias, tenho informações de Câmara, informações, né, regimes próprios, todas essas informações elas devem ser apresentadas consolidadas. Tá? Mais alguém? Passamos então para a apresentação das informações de dívida fundada. A dívida fundada são dívidas que possam ultrapassar mais de um exercício financeiro, né? Parcelamentos, precatórios, informações de dívidas com regime geral, outras informações, né, que não sejam aquelas dívidas que são pagas, por exemplo, em janeiro, em fevereiro, né, que o próprio município às vezes deixa um recurso de dezembro, por exemplo, acaba pagando em janeiro, né? Então essa dívida ela se diferencia dessas outras dívidas de curto prazo. A dívida fundada hoje no município, ela é dividida em parcelamentos, né? Um com o regime geral de previdência e o regime próprio de previdência.
correto? As informações que venha de saldo anterior, vocês podem perceber que o quadro ele traz o que eu venho com a dívida, né, de um outro exercício, as atualizações e modificações, pagamentos e o saldo que vai ultrapassar para o exercício seguinte, né? Então esse quadro ele sinaliza toda a movimentação dentro de 2025. Na primeira dívida, né, nós temos a contribuição previdenciária RPPS, que foi um parcelamento de débitos. O saldo anterior ele estava em R$ 567.062,32. Foram feitas atualizações e amortizações dentro do exercício e o saldo que ficará para o exercício seguinte é de R$ 539.145,53. Isso para as dívidas com o regime próprio. Agora, para o regime geral, né, para o INSS, o saldo anterior dessa dívida foi de R$ 51.233,64. Nós tivemos correções e amortização de dívida dentro do exercício e para o exercício seguinte, esse saldo, né, essa dívida com o regime geral, ela vai ser de R$ 46.466,88. As duas dívidas totalizam para o município, no saldo, né, para o exercício seguinte, R$ 585.612,41. De certa forma, não é um valor tão expressivo, mas que a gente precisa detalhá-los aqui para vocês, né? Então, de saldo inicial, a dívida ela teve um montante de R$ 618.295,96 e de amortização dentro do exercício totalizando R$ 136.039,28 e algumas atualizações e correções, a dívida passa ainda para R$ 585.612,41, como eu mencionei, né? Alguma questão em relação à nossa dívida fundada? Jane, tudo ok? Então, nós passamos para os principais indicadores e limites constitucionais, né? Aqui é possível observar o que foi executado, né, durante o exercício de 2025 perante os limites mínimos, por exemplo, de saúde, educação, recursos de Fundeb, de folha, né? Então, nós temos que passar detalhadamente todos esses limites e se nós cumprimos ou não dentro do exercício, ok? Começamos pela aplicação no ensino. A aplicação no ensino, ela é um recurso em que eu município, né, com os meus recursos de impostos e de transferência de impostos, eu preciso aplicar na rede de ensino e esse valor, né, ele tem um limite mínimo de 25% obrigatoriamente. As receitas de impostos e de transferência de impostos para o município de Meridiano foi de R$ 44.439.258. E o limite mínimo que eu precisaria aplicar seria de R$ 11.109.814 em 2025. Então, eu precisaria aplicar esse valor para conseguir atingir o limite mínimo. Tá? A aplicação real, né, perante esses 25%, ela foi muito maior, ela foi de 32%, quase 32,1% de aplicação no ensino desse recurso recebido. Ok? E essa despesa, né, como que ela se detalha? Né? Nós temos as despesas com recurso próprio e as retenções que eventualmente sejam recebidas ao Fundeb. De valor empenhado, despesa com recurso próprio, R$ 6.875.274 e de retenções ao Fundeb, R$ 7.634.914, que totalizam R$ 14.510.188. O mesmo valor empenhado, ele foi liquidado também, totalizando R$ 14.510.188, e esse empenho e liquidação foi de 32,65%. Ele foi próximo ali daquele valor e no exercício foi pago boa parte, quase que totalmente, os 32,65%. De pagamento, despesas com recurso próprio foi de R$ 6.887.493 e de retenções à Fundeb R$ 7.634.914, que totalizam R$ 14.322.407.
Então fica uma diferença bem pequena, porque o total pago, né, dentro do exercício foi de 32,07%. E o restante, nessa diferença entre o empenhado liquidado e o que realmente foi pago, ela vai ser paga dentro do exercício seguinte de 2026. Mas mesmo assim, né, nós ultrapassamos o limite mínimo de 25% de aplicação. Beleza? Alguém tem alguma questão? Tem alguma questão online que alguém tenha questionado, né? A gente pode ir pausando que a gente vai comentando. Ligiane, tudo ok? Passamos então para a aplicação no Fundeb, né? O Fundeb, como todos sabem, é um recurso que é recebido para efetivamente ser dispendido com os profissionais da educação. Antigamente a gente entendia como profissionais do magistério, mas para a nova definição é como profissionais da educação. E esses recursos recebidos do Fundeb, dentro do exercício de 25, foi de 4.804.761. 100% do Fundeb, esses 4.804. Aí nós temos uma obrigação mínima para pagamento dos profissionais do magistério, que é de 70%. Então, 70% do recurso recebido com o Fundeb devem ser aplicados em profissionais do magistério. 70% corresponde desse valor a 3.363.333, né? E a aplicação mínima de todo esse recurso, então toda a administração, todos os municípios precisam aplicar no mínimo 90% do recurso recebido. E 90% desse recurso é 4.324.285. Então esse é o requisito mínimo legal. Eu tenho que aplicar no mínimo, na totalidade, 90%, desde que 70% do todo o valor seja em profissionais do magistério. Né? E nós aplicamos um total de 98,04%. Isso para pagamentos do Fundeb, como eu vou detalhar a seguir. Em relação aos profissionais da educação, né, nós temos a divisão de profissionais da educação, exceto o que é complementado, né, e profissionais da educação básica com esse complemento do valor aluno. Empenhado 4.553.235, valor liquidado o mesmo valor, né, dos profissionais da educação básica, e pago um valor de 4.459.076, né? Em relação a profissionais de educação com o complemento, não houve movimentação. Totalizando, né, outras aplicações que não sejam os profissionais de educação, são empenhado o valor de 251.527, liquidado e pago os mesmos valores. Tá? É 100%. Tá. Esse valor aqui, então, ele é 100% aplicado. Perfeito. Esse outros é o vale alimentação que é aplicado com os recursos, tá? Só complementando aqui o que a Ligiane nos colocou. E o valor total, então, empenhado, né, é de 4.804.761, liquidado o mesmo valor. Então, percebam que todo recurso, né, que eu precisei aplicar, ele foi totalmente aplicado no montante que estava previsto de recebimento. A diferença é o valor pago. Né? Como vocês podem perceber, de profissionais foi de 4.459.076, como a gente mencionou, e outras foram o valor total pago também. Só que no total, ele fica com 4.710.603, que aí sim nós chegamos no nosso percentual de 98,04% do pago. Né? E esse valor pago, ele provavelmente ele já foi, nós já estamos no mês de fevereiro, então esse provavelmente já foi até... Perfeito. Só complementando, então, esse valor da diferença é uma apuração feita em dezembro, feita toda a liquidação, né, todo o empenho e liquidação, mas acaba sendo pago no comecinho ali do mês de janeiro. Né? Sim, complementando aqui, só os encargos ficaram, então, para o mês de janeiro, para pagamento. Todo o restante foi pago dentro do mesmo mês. Né? O que ocorre com os encargos é que muitas vezes a gente tem um prazo de vencimento um pouco mais dilatado, né? Não é o prazo exatamente do pagamento que é feito por profissional. Então,
um encargo, ele fica ali com um pouco mais de prazo de vencimento para ser pago, e só um recurso, e normalmente é um recurso muito pequeno, né? Não dá para a gente falar que não chegou nem próximo disso. Né? Um valor bem pequeno que foi pago agora em janeiro. Ok? Alguma colocação, Ligiane? O pessoal tem algum questionamento sobre o Fundeb? Beleza, podemos então, na sequência? De aplicação, então, na saúde. Aquelas receitas de impostos, né, de transferências de impostos, elas também cumprem um patamar mínimo de aplicação com recursos na saúde. Vocês viram que lá no ensino, né, nós temos um mínimo de 25% a aplicar. Na saúde, nós temos um mínimo também, mas é de 15%. Né? Desses 42%, o mínimo de aplicação, né, que são os 15%, é de 6.440.623. Né? E o que realmente foi aplicado na saúde foi muito maior que isso, foi 19,06%. Essa aplicação ela é dividida em assistência hospitalar ambulatorial e na atenção básica. Né? Na assistência hospitalar e ambulatorial foi empenhado um valor de R$ 8.315.542. Liquidado, né, na mesma assistência hospitalar foi de R$ 8.279.328 e foi pago R$ 8.160.975. Na atenção básica, empenhado R$ 56.416, liquidado R$ 23.393 e pago também os mesmos R$ 23.393, perdão. Totalizando recursos próprios, né? R$ 8.371.958, liquidado R$ 8.302.721 e o que realmente foi pago dentro do exercício foi R$ 8.184.368, que assim chegamos no nosso percentual de 19,06%. É uma diferença também muito pequena, né? Provavelmente algum recurso ali que venha se comprometer os encargos, alguma outra coisa que tenha sido. Foi, só complementando o que a Ligiane disse, foi encargos e obras que tenham ficado ali para ser executadas no começo do exercício. Mas mesmo assim, né, mesmo que nós ficássemos abaixo, né, nós atingimos no valor empenhado e liquidado. Mas mesmo assim, nós chegamos a 19,06 do pago dentro do exercício. Algum questionamento em relação à aplicação na saúde? Seguindo, então, nós chegamos à despesa com pessoal. Né? A despesa com pessoal, ela limita-se a um valor de aplicação, né? E esse valor de aplicação ele é com base na receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, apurada dentro do quadrimestre, ela vai compor todo, né, o exercício, mas a apurada ela foi em torno de R$ 49.891.680, né, quase 50 milhões de apuração da receita corrente líquida. O limite prudencial que nós temos é 51,30%. E o valor apurado, né, na despesa realizada foi de 45,83%, como vocês podem observar. Tá? E agora nós vamos detalhar todos os 3 quadrimestres em relação à execução e ao gasto com o pessoal. O valor do primeiro quadrimestre da receita corrente líquida estava em torno de 44.831.702. Nesse primeiro quadrimestre, né, o meu limite máximo, o máximo é o limite de 54%, tá? Só voltando aqui nesse 51,30%. O limite máximo é o 54%, o limite prudencial é o 51,3%. A despesa total liquidada, né, perdão, a despesa líquida com o pessoal foi de R$ 23.139.284, que chega no primeiro quadrimestre a 51,59%. Né? No segundo quadrimestre, a apuração no quadrimestre da receita corrente líquida ela estava em R$ 46.777.093, né? Atingindo os mesmos 54% de limite máximo. O limite máximo seria de 25 milhões, tá? 259.630, e o prudencial, com base nessa receita corrente líquida, ele seria de 23 milhões
963.649, próximo aí de 24 milhões. E o valor do total de despesa líquida com pessoal foi de 22.173.926 reais. E esse valor, sobre essa receita corrente líquida, ele está em 47,4%. Agora, no último quadrimestre, que aí sim é a apuração total de pessoal, né, dentro do período de 2025, a receita corrente líquida total apurada foi aquela de quase 50 milhões, que eu mencionei para vocês, 49.891.680, e o limite máximo, né, de acordo com o artigo 20 da LRF, ele, que é 54%, ele ia estar em 26.941.507. O limite prudencial, que é 51,30%, ele estaria em 25.594.432 reais, né, que é sobre todos sobre a receita corrente líquida. Porém, a despesa líquida com pessoal foi de 22.867.372. E essa despesa total dentro do exercício, ela fica abaixo ainda do limite prudencial. Ela fica em 45,83%. Né? Então, dentro do exercício, nós não temos nenhum problema em aplicação, em gasto com o pessoal, de acordo com o limite mínimo estabelecido. Ok? Alguma dúvida? Vocês preferem que a gente retorne algum slide que detalhe melhor algum conteúdo? Ficou bem explicado, né? Vocês querem que... Perfeito. Perfeito. A receita corrente líquida ela é apurada, né? O relatório da receita corrente líquida ele é com base no mês, né, de análise e os 11 meses anteriores. Né? Então essa informação ela é mês a mês, né, Ligiane? Ela vem sendo acompanhada pelo departamento, né, de contabilidade e aí ela também ela é observada para esses limites, né? A gente precisa utilizá-la para não só para gasto com o pessoal, mas ela é a base para outros limites que a gente tem que controlar muito bem isso para que isso não seja extrapolado dentro do exercício. Né? Inclusive para outros pagamentos, como precatório, por exemplo, num regime especial em alguns municípios, né, a receita corrente líquida ela é a referência. Então, é um cuidado grande, porque às vezes parece que ela eleva, né, de alguma forma, mas ela também tem algumas outras considerações, né, como é o gasto com o pessoal. Eu preciso observar se a receita reduz, qual é o gasto com o pessoal que eu vou atingir com essa redução, né? Então, há um trabalho muito grande, né, Ligiane, para esse controle, né, e não para que isso não extrapole depois o percentual. Ela tem uma previsão de manutenção em 26 ou foi receitas esporádicas? Ó, eu teria que dar uma olhada. Esse ano a gente vai ter o IFS, né? Que vai arrecadar do asfalto. Então, nós tivemos um ano muito bom em 2020, igual a 2025. Aí depende da arrecadação, né? Depende do governo federal, mas acredito que 2026 não vai ser ruim também por conta de eleição, né? Então eles vão liberar um pouco mais de dinheiro. Mas a arrecadação própria do município, geralmente ela é boa já, né? Então, mas talvez manter nesse patamar, não, né? Mas ela tende a cair muito mais também. E normalmente, ficando no gasto com o pessoal ou outro gasto, né, que seja influenciado pela RCL, né, pela Receita Corrente Líquida. As despesas, ela observa também o que eu realmente vou conseguir arrecadar com os meus esforços, né, que não dependa, por exemplo, de uma obra, que tem algum serviço esporádico. Então, eu tenho que tomar esse cuidado com base, né, nessas análises é feita a elaboração da lei orçamentária, né, Ligiane? Eu tomo essa preocupação, na verdade, para que isso depois não fique muito alta a minha despesa que comprometa essa receita também. Nós tivemos algumas transferências da saúde que entra também, né? Então... Beleza? Algum outro questionamento? Pode? Então, nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. Declaramos encerrada a audiência pública, né, do terceiro quadrimestre das metas fiscais
É uma audiência muito importante e a gente gostaria, né, até de agradecer as perguntas e questionamentos. Ficamos à disposição para eventuais dúvidas, né, que venham a surgir. E nos colocamos aqui então, né, Ligiane, para as próximas audiências. Ficamos à disposição. Obrigado.